Olá pessoal, aqui é o Fernando da Ubeton e hoje a gente está fazendo um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar as primeiras obras da Ubeton. Então, estamos aqui em Curitiba, né, a cidade, a sede da empresa. Eu estou no carro e eu vou passear um pouco por Curitiba aí, visitando algumas obras que a gente começou a fazer lá em 2017, para mostrar para vocês como é que foram as obras, como é que foram os desafios no início da empresa, e para mostrar como é que as obras estão hoje, né? Muita gente às vezes pergunta se o material vai durar, a resistência do material usando a massa polimérica, a resistência da obra, e a ideia é mostrar para vocês como é que estão as coisas hoje em dia. Então fica aí com a gente nesse vídeo que a gente vai dar uma volta por Curitiba e mostrar o que a Ubeton já fez pela cidade. Começando a nossa viagem aqui por Curitiba, nosso passeio, a gente está indo para a primeira obra, que fica aqui numa região de Curitiba chamado Rebouças. Então foi um primeiro projeto que foi legal, que é um projeto comercial, que foi uma construtora que ganhou uma licitação e fez uma obra para uma empresa, né? E trouxe alguns desafios, algumas coisas interessantes, como foi lá em 2017. Então foi o primeiro caso que a gente já tinha bastante coisa para fazer, mesmo ainda sendo muito pequeno. Então vamos chegar ali na obra, vou mostrar um pouquinho por fora e falar mais alguns detalhes para vocês. Bom, chegamos aqui, então essa foi a primeira obra maior aqui que a Ubeton fez, né? Aqui já usou toda ela, esse prédio que está atrás de mim, todo com massa polimérica. Aqui nessa obra a gente gastou mais ou menos 10 a 11 mil quilos de argamassa. E foi legal, porque foi a primeira obra, então a gente foi descobrindo muito como que a gente tinha que trabalhar com os pedreiros, como que o pessoal gostava do produto ou não. Nessa obra foi quando a gente lançou a primeira vez nosso aplicador de nylon, né, que a gente tem até hoje. Então foi essa obra que pediu pra gente, faz esse tipo de aplicador, que ele é melhor para trabalhar, não sei o quê. Então foi daí que surgiu essa ideia e a gente começou a fornecer para, né, várias obras PERI e tudo mais. Então é um projeto legal, que foi um projeto grande, né, uma obra com fim comercial, né, uma obra para uma entidade privada, não é uma residência nem nada. Então esse tipo de cliente sempre tem alguns requisitos também, né, que tem que atender, tem que ser bem feita a obra, não pode ter problema de qualidade depois. Então foi muito legal esse desafio que a gente teve logo no início da empresa, né, ali em 2017, janeiro de 2017 a gente começou essa obra. Bom, então essa obra foi um desafio muito legal para o começo da empresa, né, igual a gente já falou em outros vídeos, estava eu e o Joe ainda, a gente fazendo tudo a massa, entregando nos nossos carros. Então a gente entregava de 10 em 10 barricas aqui, porque era o que a gente conseguia fazer rápido e entregar com nossos carros. Depois a gente foi conseguindo melhorar, ajustava a entrega com a empresa de um jeito diferente. Então foi um desafio muito legal para o primeiro ano de empresa ali, primeira obra maior da empresa. Estamos indo agora aqui para a segunda obra que a gente fez de maior porte, assim, aqui, né? Que foi um projeto legal, que era um hotel. Então, um hotel, ele tem um tipo de alvenaria diferente, né? Que normalmente só as paredes externas são de alvenaria e dentro, as paredes de dentro são sempre paredes de drywall, alguma coisa assim, né? Então, foi um prédio grande, foi o nosso primeiro prédio alto, são mais de 20 pavimentos. E foi legal a gente trabalhar com ela, porque a gente está aqui na Avenida Visconde de Guarapuava, em Curitiba. É uma das principais avenidas da cidade, então, e é uma obra bem no centro de Curitiba, num lugar que passa muita gente. E foi um marketing muito legal para a gente no começo da obra, no começo da empresa, né? A gente conseguiu colocar uma plaquinha da empresa na obra e tudo mais. Então, começou em 2017, janeiro de 2017, essa obra. E a gente vai chegar ali daqui a pouco para mostrar como é que ficou o resultado final dela para vocês. Então aqui a gente chegou na frente na frente não, né? Estamos do ladinho da obra para vocês verem ela inteira, que é aquele prédio ali, aquele hotel. Então até tinha falado ali 20 pavimentos, mas na verdade são 14 pavimentos, né? Entre apartamentos e garagem. É um prédio que foi legal, que a gente gastou cerca de também 10 a 12 toneladas de argamassa, e como a outra também era muito no começo da empresa, então em 2017, então a gente também tinha que trazer aqui, mas foi um prédio legal, que ele está, como eu falei, numa região legal, a gente conseguiu colocar uma placa da obra, foi um primeiro case interessante para a gente mostrar o produto, e é um outro tipo de obra, né? Então a gente está falando aqui de um prédio
comercial puro, né? Então as pessoas estão visitando, estão todo dia ali gente vendo a obra, como é que ela é, e dá pra ver que ficou super bom, né? Então tá um prédio ali perfeito desde 2017, sem nenhuma patologia, nenhum problema nessa construção, e usou toda ela argamassa polimérica da Ubeton. Nossa rota aqui de passeio, vamos para a terceira obra que eu quero mostrar para vocês, que é da mesma construtora que fez o hotel, que vocês acabaram de ver, só que essa obra já é uma obra diferente, é uma igreja, né? Então ali já teve outras coisas diferentes, foi a primeira obra que a gente fez com maior porte, que tinha parte com bloco de concreto. A gente começou nessa obra a fazer um trabalho que a gente faz até hoje, que é de reutilizar as barricas que a gente estava usando na obra. Então ele foi um projeto bem legal. E vocês vão ver que é uma igreja grande, ficou um lugar bem bonito. Bom, e agora ali a gente vai chegar na frente da obra e eu vou mostrar mais alguns detalhes, tipo, fazer umas imagens para ver como que tá agora esse projeto, né? Como que essa construção ficou depois de tantos anos que já se passaram. Então, agora chegamos aqui na terceira obra que a gente queria mostrar, né? Que é esse centro religioso que está aqui atrás de mim. E essa obra também foi legal, porque foi na mesma época, em 2017, a construtora que estava fazendo o hotel começou essa obra quase em paralelo, então a gente estava atendendo as duas obras meio que juntas assim, e foi um projeto legal, porque era um outro conceito de construção, né? Então uma outra finalidade, e ela tem algumas características. Vocês podem ver que ela tem uns vãos bem compridos, então tem na parte da frente dela um vão bem largo. E a gente tinha algumas dúvidas técnicas como é que ia funcionar essa parte com a massa, né? Mas deu tudo certo, então a obra ficou boa, ficou sem nenhuma patologia, sem nada. Então aí, 8 anos depois, com a obra tá tudo certo, né? Não teve nenhum problema com ela e a massa polimérica funcionou perfeitamente. Agora a gente vai para a última obra que eu queria mostrar para vocês aqui desse início da empresa, que é uma obra residencial, né? Então a gente mostrou uma obra que era uma empresa, outra obra um hotel, uma igreja e agora um prédio residencial. Foi também um dos primeiros predinhos, é um prédio não tão grande, mas é legal você ver que para mostrar que pode ser usado em todos os tipos de construções, né? Desde obras mais empresariais, comerciais, até obras residenciais, como é esse caso de um apartamento. Então é um prédio pequeno, mas que foi um bom case, né? E a gente, assim como na outra obra da igreja que eu falei, a gente aqui reutilizava a massa, reutilizava barricas, então o pessoal conseguia ter uma economia, dava uma questão de sustentabilidade ali. E o prédio está até hoje de pé e super bem feito, né? Vamos mostrar um pouquinho mais e explicar mais sobre como foi a obra para vocês na frente dela. Então pessoal, chegamos aqui na última obra que eu queria mostrar para vocês, que é esse prédio aqui atrás de mim. Esse prédio de 5 pavimentos, e ele é da mesma época das outras, de 2017, e foi o primeiro predinho residencial nosso, né? Então uma obra um pouquinho mais legal também. Ela, como obra residencial, normalmente tem mais paredes internas, então ela gasta até um pouco mais que as outras, gastou cerca de 8 toneladas de argamassa, e foi um projeto bem legal, porque foi a primeira vez que a gente estava em obra, com mais pedreiros, a gente vendo alguns detalhes que podem afetar na construção de uma casa, né? Uma residência, coisas talvez em obras industriais, comerciais não tenham, e foi um projeto muito legal. A gente concluiu ainda em 2017, terminou essa obra, e aí é o nosso marco da primeira obra residencial da Ubeton. Então pessoal, esse foi mais um dia de gravação, mais um dia de visita em obras, dessa vez um pouco diferente. A ideia era mostrar um pouco da história da empresa, as primeiras obras, e acho que ficou legal para mostrar como são obras importantes no nosso início. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, curtir, encaminhar para quem possa ter interesse. E se ficou algo, alguma curiosidade que você tenha que eu não falei no vídeo, deixa nos comentários que vai ser um prazer te responder.